orar. Amém. Muito bom dia a todos novamente. Hoje, como eu disse, vamos trazer uma palavra que Deus venha me usar, eu peço, Senhor. E que você que está me ouvindo possa ser tocado pela palavra de Deus, que não é minha, que não vem de mim, que não são de obras humanas, mas sim da obra do Todo-Poderoso que é Jesus. Então, antes de ler Salmos, alguns Salmos aqui que faz parte da palavra, é importante, muito interessante entender que em Salmos, quando se refere ao homem justo, quando se refere àquele que segue a vontade de Deus, a gente tem que entender também que se refere diretamente como profecia para Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o justo, Jesus Cristo é aquele que nunca pecou e que nunca errou. Então, quando falar do homem que é feliz, do homem que não segue a vontade dos pecadores, olhe como profecia para Jesus, para que você possa entender mais a seguir o que vai ser falado. Então, lá em Salmos, capítulo 1, eu vou ler do versículo 1 ao 3, vai dizer bem assim: como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa das rodinhas do que zombam de Deus. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria, de dia e de noite. Ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer o Senhor mais de perto. Ele é como uma árvore plantada, e grave essa palavra, árvore plantada, que você vai entender melhor. Ele é como uma árvore plantada junto à margem de um rio. Nunca deixa de dar fruto na estação própria, e as suas folhas nunca murcham, e ele tem sucesso em todas as suas atividades. E agora em Salmos capítulo 2, do versículo 6 ao 7, vai dizer bem assim: o Senhor anuncia: eu mesmo escolhi o meu rei. Então Deus está dizendo: eu mesmo escolhi o meu rei. Coloquei o seu trono em Sião, no meu santo monte. E o rei diz, agora o rei que Deus escolheu, vai dizer: vou anunciar ao mundo os planos eternos do Senhor, porque ele me disse: você é meu filho, hoje o gerei, hoje dou a você toda a sua glória. Então, agora vamos para João 15, e você vai entender, que está me ouvindo, que existe uma conexão muito forte entre esses textos que acabaram de ser lidos. Afinal de contas, João 15 fala sobre a videira verdadeira, e vai dizer bem assim, a partir do versículo 1: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta e poda os ramos que dão fruto, para que produzam ainda mais fruto. Ele já limpou vocês pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, pois nenhum ramo pode dar fruto quando está separado da videira, e nem vocês podem produzir frutos se não permanecerem em mim. Sim, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanecer em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto, porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. E no versículo 9 e 10 vai dizer bem assim: eu tenho amado vocês. Então Jesus diz sempre, ele continua dizendo para nós: eu tenho amado a vocês, tal como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Agora vamos para a conclusão. Pessoal, em Salmos 1 vai dizer que aquele homem que segue a vontade de Deus, ele é como uma árvore plantada junto a um rio. Jesus é o próprio Deus homem encarnado na terra. Jesus é aquele que andou no jardim. Jesus é o Senhor Deus que vinha falar com o homem no jardim do Éden. Jesus é o Todo-Poderoso, e esse é a videira verdadeira. Ele é a árvore, ele é o rio que tem que jorrar dentro do seu coração, dentro das nossas vidas. E lá também no capítulo 2 diz que Deus escolheu um rei.
Ele é o Rei. Jesus é o Filho de Deus. Lá no texto você vai ver que diz, esse é o meu Filho. E depois, quando Jesus se batiza, ouve-se uma voz do céu dizendo, esse é o meu Filho em quem me compraz, ou em quem me alegro. Então, foi muito falado aqui sobre Jesus. E é preciso entender quem é esse Jesus. Jesus é Deus. Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus é o Filho de Deus que se entregou em nosso lugar. Ele morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados, pois o salário do pecado é a morte. O preço do pecado é a condenação. E Jesus pagou isso na cruz. Então que Jesus seja a videira na sua vida. Que você venha se tornar um ramo que sai dele. Porque nós somos galhos secos, nós não merecemos a presença de Deus, mas Ele nos faz ramos da videira, ramos da sua verdade, da sua palavra, que é a verdade de Jesus. E não importa nenhum outro caminho. Nós somos fracos, nós somos pecadores. Eu que falo com você, sou um pecador, eu sou fraco. O nosso coração maquina o mal, nós fazemos coisas erradas, mas Deus tem misericórdia das nossas vidas quando nós cremos, nos arrependemos e colocamos as nossas mentes e os nossos corações voltados para Deus. É uma visão teocêntrica, é uma visão direcionada para Deus, é uma visão cristocêntrica que é voltada para Deus. Então coloque Jesus. Coloque a vontade de Deus como prioridade na sua vida. Coloque Ele como o centro das suas escolhas, o centro da sua alma. Porque o destino que nós cristãos temos é a salvação que está em Jesus. E Ele diz que se você tem fé, a palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus diz isso. E também você vê em Romanos 8 que vai dizer, nada pode separar vocês do amor que está em Cristo Jesus. Se você é filho, filha de Deus, nada separa você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E o texto continua dizendo que nem o mais profundo mar, nem o mais alto céu, nem a morte, nem a vida, nada pode separar você das mãos do Criador que segura as estrelas. Então aquele que segura o universo, Ele segura também a sua mente e o seu coração. Então permita que através do Espírito Santo de Deus, que Ele venha andar no seu coração, que deve ser o jardim de Deus, que deve ser onde tem o trono entronizado de Deus, no seu coração, que é onde Ele habita e deve guiar a sua mente e a sua alma. Então que nesse Natal, nesse fim de ano e nos próximos anos, coloque Deus como foco da sua vida. Coloque Jesus como seu Senhor e Salvador para sempre. Muito obrigado, tenha um bom dia e que Deus abençoe a todos. Amém, glória a Deus. Ai.